Oi, gente, professora Viviane. Continuando com a ecologia, ela é um ramo bem amplo da biologia, então vocês vão ter esse tema tanto nesse simulado quanto no próximo. E na aula de hoje vocês vão ter como capítulo fluxo de energia. Vão aprender a diferença entre cadeias e teias alimentares e também o conceito de produtividade. Então vamos começar. O primeiro conceito dentro desse capítulo fluxo de energia é o de cadeia alimentar. Ela é uma sequência de organismos que vai mostrar o fluxo de energia no ecossistema. Aqui, cada ser vivo vai se alimentar do anterior e vai servir, por sua vez, de alimento para o seguinte. Nas cadeias alimentares, nós vamos ter os organismos produtores, os consumidores e os decompositores. O Sol, ele é o grande responsável pela vida no nosso planeta, porque além de aquecer, ele vai fornecer energia luminosa. E aqui nós temos um exemplo de uma cadeia alimentar, onde os produtores, aqui representado pelo capim, são seres vivos que vão pegar a energia luminosa e vão transformar em uma energia que pode ser consumida. Eles podem fazer fotossíntese, transformando essa energia luminosa em açúcar, a glicose. Por isso dizemos que eles produzem o seu próprio alimento. Eles são chamados de autótrofos. E além das plantas, nós temos aqui também as algas e as bactérias fotossintetizantes. Existe um outro processo também feito por produtores de alimento, que é a quimiossíntese. Nesse caso, algumas bactérias que vivem no fundo do oceano, elas vão pegar a energia química no lugar da luminosa e elas vão usar para produzir também açúcar. Tanto na fotossíntese quanto na quimiossíntese, os seres vivos eles vão utilizar substâncias inorgânicas e vão produzir substâncias orgânicas. Todos esses seres vivos que vêm depois do produtor, eles não conseguem utilizar a energia luminosa nem a química para produzir seu alimento. Todos eles são chamados de consumidores, porque eles consomem direto ou indiretamente essa energia luminosa. Eles são chamados por isso de heterótrofos. O gafanhoto consumindo o capim, ele é chamado de consumidor primário. Nós chamamos ele de consumidor primário porque ele é o primeiro a consumir a matéria orgânica de um produtor. Eles são geralmente herbívoros. Já o sapo, ao consumir o gafanhoto, ele é chamado de consumidor secundário. Os consumidores secundários, eles são onívoros, comendo plantas e carnes, ou apenas carnívoros, comendo apenas carne. A serpente, aqui nessa cadeia alimentar, ela é o terceiro consumidor, sendo então chamada de consumidora terciária. O Enem sempre testa o estudante aqui. Ele dá o exemplo de uma cadeia alimentar e pede que o estudante identifique a posição daquele ser vivo ali na cadeia. Os decompositores, eles são fungos e bactérias que vão pegar a matéria orgânica presente nos organismos que morrem, utilizam a parte dessa matéria orgânica para si e outra eles devolvem para o solo, onde ela será reutilizada pelos produtores. É por isso que nós dizemos que a matéria orgânica em uma cadeia alimentar ela é cíclica, ou seja, ela passa pelos seres vivos e depois de mortos passa pelos decompositores e volta novamente a ser reutilizada pelos produtores. Os decompositores, eles vão fazer a reciclagem tanto da matéria orgânica dos que morrem, quanto das excreções, como urina, fezes, produzidas pelos seres vivos enquanto estão vivos. Eles são os únicos capazes de converter a matéria orgânica em compostos inorgânicos simples. Outro conceito muito importante, o conceito de nível trófico. Nível trófico é a posição que o organismo ocupa dentro da cadeia alimentar. A posição aqui do capim, por exemplo, é a primeira, ele é o produtor, mas ele é o primeiro nível trófico. A posição do gafanhoto é a segunda, ele é o segundo nível trófico, apesar de ser o consumidor primário. O sapo, ele é o terceiro nível trófico, consumidor secundário, e a serpente, o quarto nível trófico, mas é o consumidor terciário. Detalhe muito importante: quanto maior o nível trófico do organismo, menor vai ser a energia disponível, porque parte da energia que ele pegou vai ficar retida no corpo dele, para mantê-lo vivo. E parte da energia também vai ser perdida na forma de calor, como por exemplo na respiração, também nas fezes, urina, na eliminação das excreções. Ou seja, a cada nível trófico, a energia ela vai diminuindo. A energia na cadeia alimentar ela é unidirecional, ao contrário da matéria orgânica reciclada pelos decompositores.
Essa energia aqui, ela é unidirecional porque ela não vai retornar para o produtor. Ela tem apenas uma única direção, do produtor até o decompositor. Vamos agora entender a diferença entre esses dois conceitos, bioindicadores e bioacumulação. O melhor tipo de organismo para verificar a qualidade do ambiente, como por exemplo para o monitoramento da água que ingerimos, do peixe que comemos, são os indicadores ambientais. Eles estão nos primeiros níveis tróficos, porque eles estão no início da cadeia, eles sustentam vários outros seres vivos. Eles são as algas, os também macroinvertebrados, como por exemplo anelídeos, moluscos, insetos. Então, se eles estiverem contaminados com algo, todos os demais seres vivos daquela cadeia alimentar também estarão. Mas muito cuidado com esse outro conceito, bioacumulação. A bioacumulação é a acumulação de compostos químicos no organismo. Nesse caso, o último nível trófico é que deve ser analisado. Isso porque, quando estamos tratando da acumulação de compostos químicos, como por exemplo mercúrio, chumbo, o DDT, que é um agrotóxico, pelos organismos de uma cadeia alimentar, eles vão se acumulando e eles estarão em maior quantidade aqui nesse último nível trófico, o maior carnívoro. Isto porque, como a energia ela é perdida ao longo dessa cadeia alimentar, os organismos situados em nível trófico superior, eles necessitam ingerir uma quantidade de biomassa maior, ou seja, eles vão precisar comer mais alimento do que se comparado aos níveis tróficos anteriores. Então, eles serão muito mais compostos bioacumulativos na matéria orgânica deles. Na natureza, nós vamos ter a relação alimentar entre os seres vivos na forma de uma teia alimentar, ou seja, várias cadeias assim intercaladas. Elas, claro, são muito mais complexas do que as cadeias alimentares. Aqui nós temos um exemplo de uma teia alimentar. Nós vemos que um único organismo ele pode participar de várias cadeias alimentares, podendo ocupar então vários níveis tróficos. Aqui nós temos o exemplo da águia. Nós podemos ver que ela, participando aqui dessa cadeia alimentar, ao comer o coelho, ela é o terceiro nível trófico. Isso porque a planta é o primeiro nível trófico, o coelho o segundo nível trófico e ela o terceiro nível trófico. Já quando ela participa dessa outra cadeia alimentar, ela é o quarto nível trófico. A planta é o primeiro, o gafanhoto o segundo, o perdiz o terceiro e ela o quarto. É claro que é muito mais vantajoso para a águia participar desta cadeia alimentar do que dessa segunda opção. Isto porque nesta primeira cadeia alimentar, ela vai estar mais próxima do produtor, ou seja, ela vai obter uma maior quantidade de energia. Vamos entender agora um outro conceito, chamado de pirâmides ecológicas. Elas são representações gráficas de uma cadeia alimentar, onde na base dessa pirâmide sempre estarão os seres vivos produtores. Aqui nós vamos ter três tipos: pirâmide de números, pirâmide de biomassa e a pirâmide de energia. Vamos para essa primeira, pirâmide de números. Ela vai representar o número de indivíduos que vai formar cada nível trófico. E aqui nós vamos ter um exemplo. Lembrando que cada retângulo vai representar um nível trófico da cadeia alimentar, independente do tipo de pirâmide. Na base, sempre nós teremos os seres vivos produtores. E aí depois consumidores primários, secundários, terciários e assim em diante. Em todas as pirâmides vai ser dessa forma. A diferença é que na pirâmide de números nós vamos ter a quantidade de indivíduos aqui em cada nível trófico. Então, nós temos aqui 700 gafanhotos se alimentando de 5.000 plantas de capim e 30 sapos se alimentando desses 700 gafanhotos. A largura desse retângulo vai condizer com a quantidade de indivíduos presentes em cada um deles. Por isso que ela pode ser direta, assim no formato de uma pirâmide mesmo, ou invertida. Ou seja, nós podemos ter aqui casos em que apenas um ser vivo, no caso um ser vivo muito grande, como no caso o exemplo dessa árvore, alimentando 700 lagartas. Essas 700 lagartas, portanto, vão estar com esse retângulo mais largo e vão servir de alimento, por exemplo, para 20 sapos, que vão estar com esse retângulo um pouco mais estreito.
Então, a invertida, ela não necessariamente tem forma de pirâmide. Sempre vai ser de acordo com a quantidade de indivíduos. Então, para vocês saberem se é uma pirâmide de números, é só olhar se não tem nenhuma unidade medida, como, por exemplo, quilocaloria, quilograma. Se tiver apenas o número sozinho, nós teremos uma pirâmide de números. A pirâmide de biomassa, ela vai mostrar a quantidade de matéria orgânica presente em cada nível trófico. Biomassa vai ser expressa em gramas de peso seco, como, por exemplo, quilogramas. E aqui nós vamos ter sempre uma unidade de medida. A pirâmide de biomassa, assim como a pirâmide de números, ela pode ser direta ou invertida. Nesse exemplo de pirâmide direta, nós temos 100 kg de graminhas alimentando 10 kg de gafanhotos, que alimentam 1 kg aqui de ratos. É um exemplo de uma cadeia alimentar terrestre. Tem exemplos de cadeias alimentares marinhas que são invertidas, como aqui, por exemplo, onde nós temos os fitoplânctons, representados pelas algas, alimentando uma quantidade maior de zooplâncton. Aqui nós temos, por exemplo, microcrustáceos, que alimentam uma quantidade menor de peixes. Isso acontece porque a velocidade de reprodução das algas no fitoplâncton é muito rápida. Então, quando o zooplâncton come uma parte dela, outra logo é formada. A pirâmide de energia vai mostrar a quantidade de energia presente em cada nível trófico. Esta é a pirâmide que jamais pode ser invertida. Nós nunca vamos ter um nível trófico anterior com menos energia do que o nível trófico seguinte. Nessa pirâmide, o número vai vir acompanhado com a unidade quilocaloria. Isso vai indicar que é a pirâmide de energia. Nós temos aqui 40.000 quilocalorias de capim, alimentando 600 quilocalorias de gafanhotos, que alimentam 40 quilocalorias de anfíbios, de pererecas, aqui nesse caso. Então, essa energia, como vocês já sabem, ela é unidirecional, ela não vai retornar para o produtor. Precisa ser produzida novamente. Não sei se você percebeu, mas em nenhuma pirâmide ecológica nós temos os decompositores, certo? Somente produtores e os consumidores. A produtividade de seres vivos ela pode ser representada de forma bruta ou líquida. Essa produtividade ela vai estar em cada nível trófico e vai ser a energia que vai ser obtida pelo produtor, sendo repassada para cada um dos consumidores, onde parte dessa energia foi incorporada à sua biomassa, outra parte vai ser perdida e outra vai ser repassada ao longo de toda a cadeia alimentar. Então, nós temos aqui alguns conceitos, como, por exemplo, produtividade primária bruta. A produtividade primária bruta é a quantidade de energia total que o produtor conseguiu ao fazer fotossíntese. Só que ao repassar essa energia para o consumidor primário, ele não vai repassar toda a energia que ele conseguiu produzir, porque uma parte ele utiliza para respiração e outra ele utiliza para manter o seu organismo vivo. Então, ele vai repassar o que nós chamamos de produtividade primária líquida. Essa produtividade primária líquida é que vai ser repassada para o consumidor primário. E ela vai ser a energia total que ele vai consumir aqui da planta, por exemplo, o produtor. Como é energia total, nós chamamos de produtividade, e por ser o segundo nível trófico, chamamos de produtividade secundária bruta. Já quando ele for repassar essa energia para o consumidor secundário, ele não vai repassar toda ela, porque uma parte ele também vai utilizar para respiração, para eliminação de excretas nitrogenadas, para manter o seu organismo também vivo. Então, ele vai repassar o que nós chamamos de produtividade secundária líquida. Essa produtividade secundária líquida é o que vai ser absorvida pelo consumidor secundário. Isso porque aqui é o produtor, consumidor primário e consumidor secundário. Esse consumidor secundário, ao pegar toda essa energia do consumidor primário, ele retém a produtividade terciária bruta, que é a total. Porém, ele vai repassar somente uma parte dela para o nível trófico seguinte. E essa parte aqui é chamada de produtividade terciária líquida. Tudo isso que foi ou incorporado à biomassa ou perdido, nós chamamos de R. Isso porque aqui nós vamos ter
a manutenção do metabolismo do organismo do ser vivo, ele fazendo respiração celular, formando compostos orgânicos. Então, o que vai ser repassado, nós chamamos de primário, quando é o primeiro nível trófico, secundário, segundo nível trófico, terciário, terceiro nível trófico, e assim em diante. Por isso que é utilizado, às vezes, até uma fórmula para representar esses dados, dizendo que ppl, que é a líquida, é igual a bruta menos o R. Ou, o que dá no mesmo, a ppb, que é a bruta total, é igual a ppl mais R. E é isso, gente. Fique em casa aprendendo. Aproveite também mais a energia que vem do sol. Até a próxima aula.